Meia hora do seu dia, uma vez por semana, para a gente falar do assunto mais importante para quem está vivo hoje no planeta Terra. O Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. Biabula, estamos na COP e o país respira sustentabilidade. Muito legal a gente ver tanta gente que não está acostumada a prestar atenção no assunto ser mobilizada por ele. A COP está servindo de gancho para as pessoas serem atraídas para o tema da sustentabilidade, né? Eu fiquei muito feliz essa semana que eu vi em algumas bolhas que a minha percepção, pelo menos pode estar errada, mas a minha percepção era que não estão acostumadas a conversar sobre o assunto. Eu percebi algumas pessoas curiosas sobre coisas que estão vendo no noticiário, que estão vendo nas redes sociais e despertando um pouco para a importância da discussão sobre o clima. Agora, teve um climão lá na COP30, né? Teve, Guilherme. A Organização das Nações Unidas, a ONU, mandou uma carta para o governo brasileiro ontem, cobrando um plano para corrigir o que eles consideram falhas de segurança e infraestrutura da conferência. Aí a gente está vendo algumas imagens. Houve uma invasão da COP nessa semana, né? A COP que começou na segunda-feira, vai perdurar aí pela semana que vem também. As negociações diplomáticas estão em franco andamento. Há um desafio enorme para a delegação brasileira que quer chegar a um resultado nessa negociação diplomática que não seja um resultado medíocre, né? Que seja um resultado de marcar essa COP como uma COP de avanços, porque a gente sabe que cada COP fica marcada por uma questão. Uma COP em que o plano para a transição energética foi mais bem sucedido, foi menos bem sucedido, em que houve um avanço, em que houve um retrocesso. Então, o Brasil está trabalhando para tentar chegar a um cenário de avanço. Agora, em paralelo a esse desafio grande diplomático, tem um outro desafio, que é o desafio logístico, né? A gente está vendo as imagens aí do momento em que houve essa invasão na COP, e esse é um dos fatores apontados nessa carta da ONU, mas não só, né, Guilherme? Tem outros pontos aí. O secretário executivo das Nações Unidas, Simon Still, relatou num documento para a Casa Civil que ele esperava, né, que houvesse correção nas brechas graves, como ele chamou, de controle ao evento, né? Esse grupo de ativistas que entrou, essas imagens aí que a gente viu são feitas pela Rede Bandeirantes, foram 150, como eu falei, ativistas que entraram no pavilhão. Esse grupo deixou feridos, causou danos. Isso, obviamente, despertou preocupação das Nações Unidas, considerando que a gente ainda tem alguns dias aí pela frente de evento, né? Então, assim, se houve isso, será que pode haver outras intercorrências piores? Talvez não causado pela manifestação de ativistas, mas vamos lembrar que todo evento dessa natureza, que reúne chefes de Estado, agora os chefes de Estado não estão mais lá, mas estiveram lá, né, reúne autoridades de delegações dos países participantes, reúne figuras proeminentes da sociedade civil, né, figuras de destaque da sociedade civil global. Esses eventos eles são muito visados, até às vezes por grupos terroristas. Nunca houve numa COP nada, nenhum tipo de atentado terrorista, nada disso, mas isso é uma preocupação em qualquer evento de debate diplomático global. Então, a cobrança que a ONU fez à Casa Civil, né, brasileira, ao Rui Costa, passa um pouco por isso também, Bia. A Casa Civil, Guilherme, afirmou que todas as solicitações da ONU têm sido atendidas, e que, enfim, o órgão que coordena as atividades relacionadas à cúpula não esteve envolvido aí na tomada de decisão das forças de segurança, e que a segurança interna da Blue Zone está a cargo do Departamento das Nações Unidas para a Segurança e Proteção. Mas também quem está lá tem relatado um aumento no efetivo policial ali no entorno da COP, e essa carta também trouxe algumas questões da própria logística e infraestrutura do evento, mencionando algumas obras inacabadas, problemas no ar-condicionado, nos banheiros, alguns pontos aí de alagamento.
ao que a Casa Civil tem respondido, que está fazendo as adaptações imediatamente, conforme um evento grande desse tipo demanda. Agora, eu vi agora de manhã, na coluna do Sakamoto, no UOL, ele está com... Tem gente lá em Belém mencionando que o povo Mundukuru bloqueou agora de manhã a entrada da COP30 e está cobrando uma reunião urgente com o Lula. Eu acho que uma das coisas que tudo isso demonstra, né, Guilherme, é que há uma cobrança justa e necessária aí por parte de comunidades historicamente excluídas desse tipo de debate para uma participação mais efetiva nessas Exato. negociações, né? Quem vê as imagens das negociações da COP percebe que as negociações diplomáticas, portanto, as decisões que são tomadas, elas são tomadas por pessoas brancas, né? E na sua maioria homens, inclusive, né? Eu acho que eu vi também uma cobrança aí da Anistia Internacional, se não me engano, mencionando em uma entrevista à Folha que a COP tem que ser menos Faria Limer, né? Ela tem que estar mais próxima aí da população. A maioria dos territórios conservados hoje são territórios que estão com indígenas, né? Sob proteção dos indígenas. Então, eles têm muito a acrescentar. E a gente está vendo essa cobrança por parte da sociedade civil, assim, ao governo, no sentido de que, ok, talvez seja a COP com maior representação indígena da história, que é isso que o governo Lula quer fazer nessa COP, né? Mas ainda está aquém do necessário, porque não basta a participação, né? É preciso que eles estejam sentados aí à mesa na hora das decisões serem tomadas. Não é uma situação fácil de resolver, porque isso inclui também ter mais diversidade dentro dos governos, né? Nos cargos oficiais, nos postos diplomáticos. Mas, enfim, acho que é isso que vem à tona com toda essa situação aí da COP. Os diferentes movimentos indígenas, Bia, eles têm uma expectativa muito legítima nessa COP que o Lula demarque terras. A demarcação de terras indígenas está lenta no governo Lula, está bem aquém do que foi prometido, está bem aquém da expectativa que a eleição do Lula gerou, né, depois de 2 anos e meio de governo Temer, de 4 anos de governo Bolsonaro, em que o avanço da política indígena foi completamente estagnado. Na verdade, houve retrocesso de políticas públicas serem aprimoradas para atender às necessidades dos povos originários. E agora o que eles gostariam é que o Lula usasse a COP, né, pudesse usar a COP como um meio para conseguir politicamente destravar os processos de demarcação que eles não têm conseguido articular politicamente a aceitação, o mínimo que tem que se ter de negociação para demarcar. Muito provavelmente, isso que o Sakamoto noticiou, essa exigência que estão fazendo de uma reunião com Lula, passa por isso. Essa informação é uma informação que eu trago aqui, vindo de uma conversa recente que eu tive com integrantes do movimento indígena, que é o tema central. Assim, eles estavam dando tempo ao Lula, o Palácio do Planalto havia dito para a liderança do movimento indígena que havia essa possibilidade. Há números aí que falam entre 4 até 10 terras indígenas, mas o fato é que estão no final da primeira semana da COP e não tem nada de concreto ainda. O temor do movimento indígena é que a COP acabe, e o governo não cumpra essa sinalização. Não houve uma promessa pública, mas houve sinalizações e conversas de bastidores. Vamos chamar aqui... Deixa eu só fazer um registro muito rapidinho, porque eu falei que foi uma manifestação da Anistia Internacional, fazendo essa comparação entre a COP e a Faria Lima, mas na verdade eu queria dar o nome, né, da pessoa, que é a diretora da Anistia Internacional no Brasil. Não foi uma nota da Anistia Internacional, foi a diretora da Anistia Internacional no Brasil, que é a médica Jurema Werneck, e que é uma enviada especial da COP30 para periferias e racismo ambiental. Ela que fez essa comparação, que falou que na COP parece que se está em uma reunião da Faria Lima global. Então, só para esclarecer aqui quem foi que fez essa fala. Mas pode tocar. A Jurema presidiu a Anistia, né? Eu acho que ela não está presidente atualmente, né? Acho que por isso que você deve ter citado a Anistia, certo?
Você não Sim. fez confusão, não. Ela foi presidente da... Até checando aqui se ela ainda é. Ela é diretora Ela é da Anistia no executiva Brasil. da Ela Anistia é. Internacional, é verdade. Ela ainda é Anistia. Não, a Jurema cara, é uma baita intelectual, é uma mulher que eu admiro muito. Eu tive com ela já pessoalmente há alguns anos, coisa de 5 anos, e volta e meia acompanho manifestações dela como essa. Em grupos de WhatsApp, a gente está num grupo lá que o René Silva, que a gente já recebeu aqui, do Voz das Comunidades, né, lá do Complexo do Alemão, tem no WhatsApp, a gente está no mesmo grupo, é uma voz que tem que ser ouvida. Olha aqui, eu ia falar, hoje eu estou querendo apresentar todo mundo, eu estou guloso aqui, mas é porque é outra pessoa que eu admiro muito, sei que você também admira o trabalho dela, mas nem sei se no roteiro estava para mim ou para você, estava para mim, então não estou roubando nada, estava assim, Daniel Trevor escreveu assim, então não tô sendo aqui desleal. Eu queria convidar para o nosso matinal Sustentabilidade para se juntar a gente, a Marina Rossi. Marina, cadê você? Vem para cá. Tudo Olá, bem? tudo e vocês? Bom dia. Bom dia, Vocês me ouvem? Marina. Te ouvimos, Sim, te ouvimos. que Marina, bom que você está aqui. muito bom ter você aqui. A gente está algumas semanas aqui nas nossas reuniões de pauta falando do seu livro. A Marina, para quem não conhece, ela é repórter, uma baita repórter, trabalha na BBC Brasil e lançou esse livro aqui, ó, que desde que eu recebi, obrigado aí pelo envio, Marina e a editora, eu fiquei muito fã da proposta do livro, ainda não terminei de ler, estou quase na metade aqui, mas é um livro muito elucidativo, de uma maneira prazerosa, sobre o problema da ocupação da agropecuária na região amazônica, gente. E se chama, né, como vocês viram aí na tela, a Amazônia invadida pelo gado, e eu de cara recomendo aqui a leitura e, enfim, o acompanhamento do trabalho da Marina. Vamos começar? Queria te perguntar primeiro uma coisa. O que o Geraldo Alckmin tem a ver com a invasão do gado na Amazônia? Explica pra gente, Marina Rosa. Ah, Guilherme, você já está dando spoiler, né? Geraldo Alckmin é uma história muito bonita. É um indígena, na verdade, né? Que eu conheci no Mato Grosso em 2014. Eu começo o livro contando essa história, né? Que eu conheci Geraldo Alckmin no fim de 2014, quando eu fui fazer um trabalho lá para o El País, onde eu trabalhava, com os Chavantes, né, junto com os expedicionários da saúde. Então, esse é o começo do livro, é uma anedota, né? Esse é o nome de um, hoje adolescente, mas na época uma criança, que era uma homenagem. A mãe tinha gostado do nome, porque viu nas campanhas eleitorais pela TV e achou interessante o nome. É essa a relação dele. Você usa o Geraldo Alckmin, o indígena, como um fio de condutor para a apresentação da proposta do livro, né? Eu te pedi para você explicar aqui qual é o ponto de partida do debate que você propõe a partir das histórias que você conta. O ponto é esse, né? Eu começo com essa anedota para depois explicar aí os últimos anos, né? Os mais recentes, aí 2014 para cá, como é que essa política ambiental tem sido discutida ou não pelo poder, né? Por quais governos e de que maneira, né? Tem inclusive uma relação dele com Marina Silva, com as eleições de 2014, que eu acho que é um marco importante político para a nossa história recente, né? Então, essa introdução do livro, né? E a partir dessa história dessa criança, juntamente com hoje o vice-presidente, na época candidato, né? Pelo PSDB, hoje no PSB, é um fio condutor aí para contar a recente história. E depois eu começo com um resgate histórico mesmo sobre a ocupação do território de toda a Amazônia. E aí já é o próximo capítulo. E Marina, então, você descreve um sistema que conecta aí agronegócio, política, meio ambiente, consumo
de carne no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco se, nos últimos anos, esse sistema, como ele se desenrolou, se ele se fortaleceu ainda mais ou não, como que você vê a conexão entre essas coisas nesse período mais recente aí do Brasil? É importante dizer que a pecuária ela é uma atividade importante para a economia do país, né? Então isso é um dado, isso é uma informação, enfim, inquestionável. Mas ela também passa por muitas discussões políticas e ambientais, evidentemente, né? A pecuária hoje ela é a atividade de maior emissão de efeitos de gases estufas. Não é à toa que é um dado curioso, né? Santarém, por exemplo, algumas cidades do sudoeste do Pará são cidades que emitem muito mais gases de efeito estufa do que, por exemplo, São Paulo, que tem a maior frota de carros do país, né? Então, como é que a discussão da pecuária passa por todas essas questões econômicas, ambientais, sociais e culturais até, né? Que é o final do livro, depois que eu conto. Então, a ideia, ela realmente partiu de tentar, com histórias coloridas, né, que é o que a gente fala no jornalismo, com personagens, contar um pouco sobre, fazer um pouco essa discussão, né, de onde viemos, como chegamos onde estamos, né, nesse momento, e para onde a gente pode ir ainda, né. Então, é por isso que eu falo que eu faço esse resgate histórico, né, sobre como a gente chegou nesse caos fundiário que hoje é toda a região amazônica, né, como é que a pecuária virou uma atividade tão importante para o Brasil, né? Hoje o maior produtor de carne do mundo, e para onde a gente pode ir, né? Porque eu tento terminar de um jeito otimista. Marina, o governo tem divulgado reduções de índices de desmatamento muito expressivas. E a gente sabe que é uma política desse governo fortalecer novamente órgãos fundamentais para proteger a Amazônia, né, e o meio ambiente de uma maneira geral, como o ICMBio e o IBAMA. Queria te pedir uma análise a partir de tantas histórias e que você conhece, vozes que você ouviu ao longo do seu trabalho, que você ouve na sua carreira como repórter que cobre esses temas, uma análise de como que está sendo esse trabalho de recuperação desses órgãos. Como é que está hoje o IBAMA, o ICMBio? Eles estão realmente sendo fortalecidos ou tem mais propaganda do que realidade nesse discurso do governo? Olha, Guilherme, quando a gente tenta falar sobre redução de desmatamento ou até sobre a recuperação desses órgãos de fiscalização, a gente parte de um lugar muito de sucateamento, né? É inegável que os anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foram anos em que esses órgãos todos ficaram muito sucateados, abandonados, e que o desmatamento aumentou muito, não só na Amazônia, né? No Cerrado, em todos os biomas. A Amazônia é o objeto do livro, mas em todos os biomas, né? Então, eu não tenho propriedade para te dizer como hoje está o IBAMA, mas partindo da onde a gente partiu, ali no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, 23, 22, 23, 22, para hoje, é claro que a situação está muito melhor, né? Abriu-se concurso para a equipe do IBAMA, isso eu vi, né? Foi lançado um plano, inclusive nacional, de rastreabilidade. Existe aí uma discussão, existe uma abertura para essa discussão, pelo menos. É isso que eu ouço entre as instituições que estão debruçadas sobre esse tema, né? A abertura do Palácio, ela voltou, né? Então as pessoas conseguem ao menos discutir sobre isso. O governo lançou no final do ano passado um Plano Nacional de Rastreabilidade, né? Que é algo muito discutido e há pelo menos 20 anos já, que seria indicado aí como uma possível saída para que a gente pare de comer carne com pegada de desmatamento. Então, assim, existem iniciativas em curso, definitivamente o desmatamento diminuiu, são dados oficiais. Acredito muito que o IBAMA esteja hoje melhor do que estava, o ICMBio também melhor do que estava, mas eu não tenho propriedade para te dizer de que maneira, com quantas pessoas, com quanto de dinheiro. Claro. Marina, e a gente tem visto aí
um pouco o agronegócio também tentando se dissociar em alguns momentos, né, dessa ideia do desmatamento e, enfim, trazer alguns elementos a mais de rastreabilidade, seja do gado ou para tentar indicar que não está envolvido ou que mudou suas práticas. Eu queria que você falasse um pouco também, assim, como você vê esse movimento do agro nos últimos anos, se há uma conscientização maior, de fato, no Brasil com relação a isso, ou se a gente ainda tem muito do que a gente fala de greenwashing, né? Ou seja, de colocar as práticas de uma maneira sustentável, de uma maneira muito proforme, só para fingir que a coisa está indo bem, ou se tem uma pressão internacional que funcionou também, porque houve uma pressão internacional, né, sobre compra de produto brasileiro. Queria que você fizesse uma análise um pouco disso. Eu ia dizer exatamente isso, Beatriz, que mais do que uma preocupação com o meio ambiente ou em produzir uma carne sem pegada de desmatamento, existe aí uma pressão do mercado, né? E o mercado se regula, né? Especialmente o mercado internacional tem regras muito mais apertadas do que aqui dentro do Brasil, o consumo aqui. 70% da carne que a gente produz, a gente consome internamente ainda, então é uma grande parte, né, a maioria da carne. Mas esses 30% que estão sendo exportados são para mercados que começam a fazer exigências cada vez maiores, né? Então, existe aí uma boa vontade, mas eu acredito que muito mais preocupada com a regulação do próprio mercado do que necessariamente com uma questão ambiental, né? Não posso dizer pelos produtores, não posso falar por eles, mas é importante esse fator econômico nessa discussão, porque senão parece que é só a gente quer produzir carne verde, né? Mas não, existe uma preocupação do mercado, uma exigência do mercado para isso. Marina, tem um discurso da indústria de carnes, né? Da indústria que é cobrada pela redução de emissão de metano pelo boi, né, que houve um lobby global para deslocar a cobrança da indústria petrolífera para a indústria de carnes. Eu já ouvi isso de executivos do setor de carnes, né, de carnes, especificamente dos que estão envolvidos nessa, que são cobrados, né? Como é que você vê essa análise? Estou ouvindo um barulho de intercorrência de som, assim, não sei se Desculpa, eu tô num hotel e eu acho que estão tentando fazer a faxina. Eu peço desculpas. Eu só vou avisar que não precisa. Fica relaxada. A gente já parou para entrevistado receber o iFood, fica tranquila. Desculpa, deixa eu avisar. Inclusive, ao vivo, não tem problema nenhum, a gente gosta. Vai lá, avisa, a gente espera aqui. Vai lá. Eu adoro quando acontece isso, Bia. Eu me sinto meio Faustão, sabe? Aquela coisa, quem sabe faz ao vivo. E eu gostei, ainda bem que você falou do barulho, porque senão ela ia ficar incomodada aí, sem conseguir sair, né? Tipo assim. Então foi bom. E eu também estava ouvindo, eu também estava pensando, o que está acontecendo? Eu estava com medo que fosse no microfone. Eu sei lá, teve tanta. No início do programa teve tanta maluquice técnica que eu falei, putz, mais uma. Se a gente errou no bom dia, né, Guilherme Amado? A gente errou no bom dia, né? Assim, porra, se a gente está errando no bom dia. Vamos falar sobre o quê? Enquanto Marina voltou. Eu já ia começar o papo de elevador aqui com a Bia. Eu ia começar o papo de elevador com a Bia aqui. Desculpa, gente, tô de volta. Não, mas assim é mais legal. Olha aqui, você chegou a ouvir minha pergunta? Era sobre uma defesa que a indústria de carnes faz. Defesa não, né? Uma narrativa, para usar a palavra da moda, que eles tentam emplacar, dizendo que teria havido um grande lobby global para deslocar a cobrança que no passado se fazia, principalmente na indústria petrolífera, para reduzir o uso do petróleo em nome de enfrentar as mudanças climáticas, né, para cobrar deles, para cobrar da indústria de carnes políticas, enfim, de alguma maneira conseguir reduzir a emissão de metano, né, que é o arroto do boi,
que faz com que eles sejam hoje os protagonistas dessa, enquanto indústria, né, os protagonistas da contribuição para os efeitos de mudança climática. Você concorda com isso? Ou você acha que foi um próprio avanço das pesquisas, né, climáticas que permitiu que se percebesse a gravidade dessa contribuição para as mudanças climáticas? Eu não concordo, não acho que existe um deslocamento da cobrança ou, enfim, do lobby, definitivamente. Eu acho que a gente tem muitos problemas, né? Eu acho que existe aí uma cartela gigante de problemas. Definitivamente, a exploração de combustível fóssil ainda é um deles, um dos maiores, mas as emissões que a pecuária causa e cada vez mais também está no rol aí dos grandes problemas ambientais, socioambientais, né, que a gente tem. Então, não acho que existe um deslocamento aí, não. Acho que, como você bem colocou, existem mais pesquisas, né, mais gente debruçada sobre o tema, mais consciência, inclusive, né, e claro, paralelo a isso, ou ao mesmo tempo, né, avanços também, é inegável, né, já foi muito mais caótica essa produção, muito mais danosa essa produção. Então, assim, existem avanços, existem muitas pessoas preocupadas em tentar criar soluções ou alternativas aí para essa produção tão danosa para o meio ambiente, mas não tem um deslocamento, né, do lobby. Acho que tem várias frentes de problema. E Marina, tem duas frentes aí de propostas do governo na COP que eu acho que estão diretamente ligadas a esse assunto de certa maneira, porque uma é a questão do Fundo para a Preservação de Florestas, né, o TFFF, e a gente sabe que o desmatamento para a pecuária é um fator que ameaçou e ameaça as nossas florestas, né, e o outro que é a coalizão por um mercado de carbono global, que então seria uma forma de remunerar o serviço de manter a floresta em pé e não desmatá-la, né? Queria saber como você tem visto essas discussões também na COP. Os fundos internacionais têm papel fundamental, eu acho, na tentativa aí da preservação, e eu espero que cada vez mais os países ricos se preocupem com isso, porque a nossa carne de desmatamento está chegando na mesa deles, né, também, não só na nossa. Então, acho que os fundos internacionais têm um papel importante. A questão do carbono, dos créditos de carbono, eu acho que até para o público comum é um grande emaranhado aí para ser bem discutido, para ser bem explicado. Eu acho que a gente ainda está engatinhando aí, já existe até corrupção dentro desse mercado, né, que é uma maluquice, né, então eu acho que a questão do carbono ali, ela precisa ser melhor destrinchada para que a gente consiga entender de fato se está sendo efetivo, né? Os fundos é isso, a gente precisa de dinheiro para fiscalizar, a gente precisa de dinheiro para ter satélite, para poder ter uma tecnologia capaz, né, de apontar o desmatamento, isso enfim, é inegável. Marina, muito feliz de ter conseguido trazer você aqui no meio da COP, ainda por cima. Obrigado aí por conectar do hotel com a gente. Eu que agradeço. Agora vai lá dizer para o pessoal que já pode fazer a faxina, que tá tudo bem. Desculpa, gente. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, gosto muito de vocês, Guilherme, Beatriz, super obrigada pelo convite. Enfim, espero poder contribuir mais vezes. Valeu, um abraço. Obrigada. Um abraço, Adoramos. bom dia. Obrigada. Bom dia. Bia, nosso quadro Negócios Verdes de hoje, ele tá com uma notícia quente, né? Uma notícia quente, notícia desta manhã, Guilherme, e que tem tudo a ver com o mundo dos negócios, com a questão da sustentabilidade e como a preocupação ambiental ela tem que fazer parte da estratégia das empresas. Sim, hoje teve uma decisão muito importante. A justiça inglesa considerou a BHP responsável pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em Minas Gerais,
que foi o maior desastre socioambiental do país já registrado aqui no Brasil, e que foi há 10 anos, né, Guilherme? Foi em 2015. A BHP é uma das acionistas da Samarco. A ação, apesar de o desastre ter ocorrido em 2015, a ação contra a BHP lá no Reino Unido, ela começou só em 2018, e aí só em 2022 que a justiça inglesa decidiu que ia sim julgar o caso, porque na época a empresa estava listada na Bolsa de Valores de Londres. Então, hoje saiu esta condenação, né? A decisão foi divulgada pelo Tribunal Superior de Londres na manhã de hoje mesmo, né? O valor das indenizações que vai ser pago pela empresa ainda vai ser definido em um outro julgamento que está previsto para terminar só em outubro de 2026, ou seja, mais um ano aí para definir o valor dessas indenizações. E para lembrar, né, 49 municípios foram atingidos na época do desastre em Mariana, de maneira direta ou indireta, e 19 pessoas morreram. A Vale, que é também uma acionista da Samarco, junto com a BHP, responde a processos no Brasil, mas não fazia parte dessa ação que foi julgada aí pelo Reino Unido. Agora, isso vai ter desdobramento aqui no Brasil, Bia, porque é muito provável que aqui no Brasil tenha ainda um esforço para tentar fazer com que essa decisão não seja reconhecida aqui, né? Porque tem uma ação correndo no Supremo, proposta pelas mineradoras, que ainda não teve seu mérito julgado, que propõe o seguinte, que o município, que o Supremo reconheça, né, que o município não pode processar no exterior uma mineradora. De uma maneira muito simples, é isso que essa ação propõe. E essa ação não teve ainda o seu mérito julgado. Essa ação foi apresentada pelo IBRAM, que é o instituto que representa as mineradoras, as grandes mineradoras do país. E o objetivo dessa ação é exatamente tentar evitar novos casos como esse que foi apresentado na Justiça Britânica, né, relacionado a Mariana, e tentar evitar que essa condenação que agora ocorreu lá na Justiça Britânica seja reconhecida aqui. Então, essa batalha jurídica, a gente não pode dizer que ela terminou. Muito pelo contrário. Talvez tenha se encerrado um round, mas é bem improvável que a BHP aceite plenamente isso e cumpra a decisão sem tentar agora em solo brasileiro, né, na justiça brasileira, revertê-la para não ter que pagar. A questão é a seguinte, é que a condenação na justiça britânica, sendo a BHP britânica, cria para ela um problema, porque ela foi condenada na justiça do país dela, né? Então, ela pode, e provavelmente, como eu falei, vai tentar reverter isso aqui, mas a decisão foi lá, né? Foi uma derrota muito expressiva para a BHP, sem a menor dúvida. Eu acho que só vale também a gente registrar que houve uma repactuação de um acordo de reparação de danos com as mineradoras, incluindo com a BHP, no ano passado, né? Eu acho que talvez você se lembre, mas a gente divulgou muito na imprensa, né, a cifra de 170 bilhões de reais para reparar danos, né? E esse foi um pacto que foi assinado pela Vale, BHP, Samarco, pelo governo federal, pela União e pelos governos estaduais, né? E ele foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tem um movimento aí das mineradoras, depois dessa cobrança que vem sendo feita na justiça também, porque inicialmente o acordo foi feito em 2016 e foi considerado completamente insuficiente. E aí essa pressão na justiça começou a crescer sobre as mineradoras, então teve o andamento aí dessa ação em Londres, e então chegou a ser uma repactuação para aumentar esse valor consideravelmente. Foi isso que elas fizeram, mas já bastante pressionadas pelo judiciário, né? Então, assim, são coisas que vão caminhando paralelamente.
né? Uma coisa não exclui a outra. São muitas frentes envolvidas e muitas esferas envolvidas num desastre desse tamanho, né? A gente tem hoje o andamento de um desses casos, que é esse caso perante a Justiça de Londres, que certamente vai reverberar aqui também. Tem um lado humano nessa história, né, e tem esse lado jurídico. O humano, eu acho que ele vem sendo contado, e esse lado da batalha jurídica, aos poucos as pessoas estão tomando pé, né? Muita gente não presta atenção nisso, mas isso está diretamente ligado a um negócio verde, como você falou, né? Então achei que foi muito boa a sua sugestão da gente encaixar essa notícia que a gente naturalmente teria que abordar aqui no Matinal nesse quadro. Obrigado. Vamos pagar uma dívida aqui com a nossa comunidade, porque a gente fez um marketing aqui do nosso evento Virada Verde, que a gente fez no início do mês, na segunda-feira da semana passada. Convidamos o pessoal, alguns foram, mas a gente não falou mais dele aqui depois. E foi um barato, né, Bia? Foi ótimo, foi muito bacana. A gente teve esse evento. Primeiro a gente fez uma conversa rapidinha ali, né, Guilherme? Eu, você e o Eduardo Carvalho. Isso, jornalista especializado nessa cobertura, para falar um pouco o que dava para esperar da COP. E agora a COP rolando já. E depois a gente teve 2 mesas de debates, né? Na minha mesa de debate, que eu mediei, que foi a primeira, a gente trouxe muito o case de Cubatão, né? Onde Cubatão avançou, Cubatão que era tido como o exemplo negativo, né, na questão ambiental, e conseguiu mudar esse cenário, e quais são os desafios que ainda persistem para a cidade. E a gente teve também uma participação de uma representante do Ministério do Meio Ambiente, falando sobre o plano justamente de arborização das cidades, o que o governo federal, o que o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo. E também falamos da importância dos selos ambientais, né, Guilherme, para esse debate, assim, como esses selos trazem muito importante até para a própria autoestima da cidade, para a cidade conseguir se colocar como uma expoente aí na questão ambiental, além de melhorar essa arborização nas cidades, melhorar de fato a vida da população, né? Ontem eu entrevistei, inclusive, na notícia, uma pessoa ligada à área ambiental, o Yuri Marinho, da Ecom Soluções Ambientais. Ele estava falando que a gente falava que as florestas são o pulmão do mundo, mas elas estão virando também o ar-condicionado do mundo, né? Porque basta você passar por uma rua mais arborizada para você sentir como é a diferença de temperatura frente a uma rua ou a uma região sem árvores, e que as pessoas estão notando isso com esse aumento da temperatura da Terra. E eu acho que no Virada Verde a gente conseguiu falar muito sobre isso, né? Sobre o que as cidades têm feito, qual é o papel também do governo federal em estimular essa arborização, e qual é o papel dos selos em, de fato, certificar que as cidades estão fazendo um bom trabalho nessa arborização, né? A gente separou uma declaração aí de uma das participantes do evento para a gente ouvir. O Plano Nacional de Arborização Urbana, né, que a gente chama de Planal, é o primeiro instrumento de política pública, primeiro instrumento de planejamento nacional para a arborização urbana. Ele é um documento que foi construído em um amplo processo participativo, né, então foi construído e elaborado em muitas mãos, que traz objetivos específicos, diretrizes, metas nacionais, né, toda uma estrutura de governança, estratégias e um plano de ação para a gente conseguir ampliar a cobertura arbórea nas cidades brasileiras, promover a biodiversidade urbana e também os serviços ecossistêmicos nas cidades. Bom, a arborização urbana sempre foi protagonismo das cidades, né? O que o Planal tenta fazer é coordenar e criar condições mais adequadas para ajudar os municípios a promoverem sua arborização. O que as cidades podem fazer é investir em viveiros, né? Então, em produção de sementes e mudas para arborização, promover a proteção das áreas já arborizadas, né? Os remanescentes de vegetação nativa existentes nas suas cidades. Também promover a recuperação da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, em áreas degradadas, e também trabalhar junto com a população para fortalecer, né, o conhecimento
e a participação social para a arborização urbana. O Plano Nacional de Arborização Urbana, né, que a gente chama de Planal. Opa, boa, Lucas. Obrigado. Ela é a Jennifer Wieser, que foi a representante do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. E a gente teve nessa mesa também, né, um representante do secretário de Meio Ambiente de Cubatão, falando ali especificamente de Cubatão, e o Sérgio Chaves, que é secretário de Articulação Governamental e coordenador do programa Tree Cities of the World, justamente falando sobre essas certificações e os selos e como as prefeituras podem entrar no programa Tree Cities of the World, por exemplo. E aí, na sua mesa, né, Guilherme, a gente teve um papo importante sobre um assunto que é fundamental quando a gente fala de questão sustentável, que é o saneamento, né? Total, Bia. A gente escolheu, né, na hora que o Eduardo Carvalho, estávamos conversando sobre o evento. O Eduardo Carvalho, além de ter participado da mesa com a gente, ele foi o curador temático do evento. A gente conversou sobre qual outro tema ele é central para uma cidade ter essa virada verde. E não dá para falar, não dá para a gente começar a conversar sobre isso sem a gente falar de saneamento e acesso à água, Bia. Porque não tem como uma cidade evoluir na discussão de todos os outros pontos necessários para uma virada verde se não tiver saneamento, né? Se você não tiver esgoto para todo mundo, se você não tiver acesso à água potável. E foi essa a conversa que a gente teve nessa mesa, que foi chamava-se Saneamento como Motor da Transição Verde, com o João Geraldo Ferreira Neto, que é um coordenador da Agência Nacional de Águas, o Felipe Campelo, que é diretor de sustentabilidade da SEDAI, a empresa, né, pública lá do Rio de Janeiro de água. Ela hoje não está com saneamento, ela está focada só na produção de águas, depois da privatização de parte dela. E o Leonardo Soares, que é diretor na Iguá, que é uma das empresas que ganhou a privatização, pegou uma fatia lá do serviço de saneamento, né, do Rio de Janeiro, depois da privatização da SEDAI. E a gente selecionou um trecho aqui do Leonardo Soares para vocês verem, e que a Gabriela, nossa social media, que fez entrevista com a Jennifer Wieser, que fez a entrevista com o Leonardo, perguntou para ele sobre a universalização do marco do saneamento. Agora eu não me recordo se o trecho que a gente selecionou para exibir aqui no Matinal, sustentabilidade, era sobre saneamento ou acesso à água potável. Toca aí, Lucas, mas de qualquer maneira no canal você tem o Leonardo falando dos dois pontos. Olha, os desafios são muitos, né? Mas a gente pode citar alguns que são bastante caros para as concessionárias de uma forma geral. O primeiro deles, eu diria que é a construção do ambiente regulatório no país, que é algo em andamento, né, que vem se aperfeiçoando, mas a gente ainda precisa ter isso ainda bem mais robusto, né? A questão econômica, sem dúvida, né, o destino do país econômico e financeiro é muito importante, por conta de questão de taxa de juros. A gente vive de financiar obras, a gente faz muita obra de infraestrutura e isso é muito importante. E a questão da segurança pública hoje, no caso da gente que atua muito forte no Rio de Janeiro, também, sem dúvida nenhuma, é uma questão bastante em voga, né? A gente depende de eliminar perdas de água, de levar água nova, de construir estruturas de saneamento, enfim, de promover a universalização dos serviços de saneamento. E para isso é necessário que a gente entre em lugares que hoje a dificuldade, graças à questão de segurança pública, de fato é bastante complexa. No outro vídeo, no canal, se você for lá em Shorts, você vai ver o da Jennifer Wieser, esse que a gente viu agora, e tem um outro em que ele comenta também sobre o outro ponto. É isso, né, Biabula? Nosso matinal hoje foi super legal, gostei muito dos nossos papos, né? E você? Também, muito.
E agora você vai ficar com saudade, que você vai ficar uns dias fora, e eu toco o barco aqui com a Thalita Fernandes a partir de segunda-feira. E te esperamos. No dia que você quiser entrar, entre, conte. Entre com uma camisa típica da Malásia, por favor. Eu quero ver isso. Com certeza. Ó, Felipe Neri, você que denunciou aqui a tentativa de golpe de Estado da Thalita, tá? Via Yolanda, tá querendo usar a Yolanda para dar golpe de Estado, fica de olho, porque a Thalita, eu sei que vai brilhar aqui do lado de Biabula, mas eu volto, hein? No dia 1º de dezembro, estava pensando se era a data da volta, dia 1º de dezembro eu estou de volta aqui e espero que até lá Thalita não tenha conseguido empreender com sucesso o plano de golpe dela. E olha a Yolanda aqui. Ela apareceu hoje, vai. Ah, Guilherme. Yolanda, você tá aí! Yolanda, goste de mim, Yolanda. Goste de mim. Não fique só com Thalita, não. Eu não fico com ciúme. Eu sou taurino, eu sou ciumento. É isso, Guilherme. Então, boa viagem para você. A gente se fala, obviamente, ao longo dessas semanas. E quando quiser aparecer aqui no Matinal, apareça. Enquanto isso, eu e Thalita estaremos aqui. Valeu. Beijo, comunidade. Valeu demais. Até a volta. Beijo, Bia. Bom fim de semana. Igualmente.